Se tu tá ligado em futebol, tu conhece esse cara aqui. Ele é o Eusébio, um dos maiores jogadores de todos os tempos, um ícone do Benfica, que defendeu também a seleção portuguesa. Só que o Eusébio não nasceu no território que hoje a gente conhece como Portugal. Ele nasceu em uma cidade chamada Lourenço Marques, que hoje a gente conhece como Maputo, a capital de Moçambique. É, meu amigo, Portugal não colonizou só o Brasil. E se tu tá ligado aqui no nosso canal, tu já viu esse vídeo onde a gente falou sobre a colonização portuguesa em Angola. Mas hoje a gente vai falar sobre outro país africano colonizado pelos portugueses, Moçambique. Mas antes, a gente vai te fazer uma baita indicação, a Insider, que é quem produz essa linha de camiseta que eu tô usando e tem me acompanhado no futebol toda semana. E por que ela é diferenciada? Porque o tecido das camisetas da Insider é tecnológico. A camiseta é confortável, é fresca, não amassa, então não precisa ser passada, não fica suada e não fica fedorenta. Isso além de ser aquele básico que combina com várias situações do teu dia a dia. Dá pra tu ir na academia, dá aquela corridinha, e se tu trabalha de roupa social e fica incomodado que em dias quentes fica todo suado, experimenta usar a undershirt dos caras pra ver que diferença que vai ser na tua vida. E a Insider não produz só a camiseta não. Dá uma conferidinha ali no site dos caras, a insiderstore.com.br, que tu vai ver que eles têm boné, meia, cueca. Meu irmão, as cuecas dos caras são sensacionais, confortáveis, não ficam enrolando na perna e, assim como outras roupas da Insider, não acumulam suor, ou seja, não deixam odor. E para as mulheres, eles têm toda uma linha de calcinhas, sutiãs, tops, leggings, mais um montão de coisa. E tudo com a tecnologia antimicrobiana, que além de ser uma delícia para usar, colabora com a tua saúde íntima. São inúmeras opções e quando for fazer a tua compra, aproveita para usar o cupom HISTORIA12. Tudo maiúsculo, sem acento, tudo junto, que tu vais ganhar 12% de desconto em toda a loja. E estilo, conforto, praticidade e tecnologia são pouco pra gente falar da Insider. Confere o trabalho dos caras que vale a pena. Um dos lugares mais fantásticos do mundo para turismo é Moçambique. Além de ter uma vida selvagem espetacular, contando com leões, elefantes e outros animais exóticos que tu podes ver no Parque Nacional de Gorongosa, vais poder curtir uma praia ali em Bazaruto ou então fazer um mergulho sensacional nas praias de Tofo. Tu talvez não saiba, mas também existe a Ilha de Moçambique, patrimônio da Unesco, que recebeu esse nome antes mesmo do país receber esse nome. Isso porque quando os primeiros portugueses chegaram na ilha, encontraram por lá um poderoso comerciante chamado Musa bin Bik, ou Musa al-Bik, que popularizou esse nome tanto para a ilha quanto para a terra que os portugueses iriam colonizar depois. Só que atualmente Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, sendo figurinha carimbada na lista de países com o menor índice de desenvolvimento humano do planeta, e uma estimativa da ONU aponta que 38% dos moçambicanos estão subnutridos. Soma-se a isso uma baixa expectativa de vida, alto índice de mortalidade infantil, alto índice de HIV e uma série de desastres naturais, como o ciclone de 2019, que afetou cerca de 1 milhão de pessoas. Moçambique é um país que fala português. Claro, não em sua totalidade, porque a maioria das pessoas fala idiomas nativos, mas o português é a língua oficial. Isso porque até 1975, Moçambique era uma província ultramarina portuguesa. Já tinha sido colônia, mas até se chegar em 1975, muita coisa aconteceu por lá. Provavelmente os primeiros habitantes da região de Moçambique foram os povos Khoisan, que viviam como caçadores e coletores. Mas, conforme a expansão Bantu foi acontecendo, a partir do século III começaram a chegar na região, vindos principalmente seguindo o fluxo do rio Zambeze. Esses povos já dominavam a agricultura e já domesticavam alguns animais, mas no século IX chegam por lá os árabes, buscando principalmente escravizados e minérios abundantes em Moçambique, como ferro e ouro. Claro que nessa época o território não seguia as fronteiras que existem hoje. Enquanto os árabes ocuparam principalmente a região norte do atual país, outros impérios existiram no território de Moçambique. Entre eles o Império de Gaza, que existiu no século XIX, e o Império Monomotapa, que existiu entre o século XV, ainda antes da chegada dos portugueses, e até o século XVIII. Portugal confirmou sua chegada em Moçambique em 1498, 2 anos antes de chegar no Brasil. E quem esteve por lá foi ele, Vasco da Gama. 3 anos depois, a administração colonial foi instalada e a partir de 1507, portugueses passaram a ocupar o território, colocando fim à hegemonia árabe.
Como Moçambique fica na costa do Índico, o território serviu como um entreposto comercial, servindo de apoio para as navegações portuguesas que rumavam para as Índias, o principal objetivo dos caras. Em seus primeiros anos, o território era como um ponto de parada, que estava entre Lisboa e Goa, na Índia. Provavelmente a mais antiga construção europeia do hemisfério sul foi construída em Moçambique, a Capela de Nossa Senhora do Baluarte, erguida em 1522. E em 1569, Moçambique já era uma capitania geral. Só que esse território não foi uma prioridade para os portugueses, que tinham um carinho muito maior pelo Brasil e por Angola, o que de certa forma foi até bom. Porque desse jeito, Moçambique teve maior liberdade e sofreu menos com a interferência portuguesa. Isso não quer dizer que o país passou ileso pela colonização, não senhor. E às vezes não ter o seu reino perto foi prejudicial, porque deixou Moçambique à mercê de outras potências da época. A influência árabe permaneceu na região, principalmente no norte, e com o passar do tempo, franceses e ingleses se instalaram ao redor desse território, principalmente em Madagascar, Zanzibar e na África do Sul. Em comparação com o Brasil e Angola, tinham bem menos portugueses em Moçambique, o que fez com que em algumas ocasiões a coroa solicitasse que fossem enviados voluntários para lá, e uma galera foi mandada para a região como forma de punição. Durante o século XIX, se comercializou muito borracha, marfim, ouro e escravizados. Mas foi nesse século também que se intensificou, na África, de forma geral, o domínio europeu. Portugal manifestou seu desejo de controlar toda a região que ligaria Angola e Moçambique, mas isso não foi aceito naquele evento que tratou de dividir a África para as potências europeias, a Conferência de Berlim. No século XX, o governo português autorizou que empresas privadas, como a Companhia de Moçambique, explorassem a região, desde que repassassem parte dos seus lucros para Portugal. Só que, apesar de a escravidão já ter sido abolida no final do século XIX, essas empresas contratavam funcionários pagando salários baixíssimos e com péssimas condições de trabalho nas minas e nas plantações. Havia uma grande disparidade na vida do negro e do branco em Moçambique, e conforme ficou cada vez mais nítido os privilégios que os brancos recebiam, também ficou crescente a insatisfação da população negra. E é aí que a gente chega no pós-Segunda Guerra Mundial, quando uma série de independências começa a acontecer no continente africano e um montão de grupos buscando a independência começa a se formar. Nessa época, Portugal vivia a ditadura do Estado Novo, comandada pelo Antônio Salazar, que mantinha milhares de soldados em solo africano, com o objetivo de manter a ordem. Mas que todo mundo sabia que tinha como objetivo real evitar que as independências acontecessem. Organizações que visavam a independência de Moçambique começaram a se formar, mas o governo português entendia que essas organizações eram organizações terroristas e o país nunca reconheceu que houve uma guerra de independência em Moçambique posteriormente, da mesma maneira que não considerava Moçambique uma colônia, mas sim uma província, como se fosse parte de Portugal. As insatisfações vinham crescendo até que em 1960 acontece um episódio muito triste, o massacre de Moeda, quando o governante da província de Moeda autoriza que policiais atirem contra manifestantes enquanto uma negociação entre trabalhadores e governantes estava acontecendo. Essa manifestação não foi organizada por um grupo político, foi simplesmente uma manifestação espontânea de trabalhadores que culminou na morte de dezenas de pessoas. Conforme as tensões entre moçambicanos e portugueses cresciam, mais visível ficava a desigualdade social entre eles, e grupos de oposição às potências europeias passaram a ser financiados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. E isso não só em Moçambique, mas em praticamente toda a África. Em Moçambique, um dos principais nomes do movimento independentista era um cara chamado Eduardo Mondlane, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, organização criada na Tanzânia em 1962, resultado da junção de vários grupos que tinham o mesmo objetivo: acabar com a dominação portuguesa em Moçambique. Houve uma tentativa de negociação para que a independência do país fosse reconhecida de maneira pacífica, mas acabaram não resultando em nada. Agora, com um contingente maior, um grupo mais unificado e organizado, começou o treinamento de seus guerrilheiros na Argélia, mas o ataque só viria a acontecer em 1964, quando de fato começou a Guerra de Independência de Moçambique. A Frelimo entrou armada no país vinda do norte, através da fronteira com a Tanzânia, e seus primeiros ataques aconteceram justamente na região de Moeda, onde anos antes tinha acontecido o massacre. Só que o contingente do grupo era muito pequeno, então havia poucas esperanças de se vencer os portugueses em um conflito armado, a não ser que houvesse apoio massivo da população.
A ideia da Frelimo não era derrotar os caras em um confronto militar direto, mas sim chamá-los para a mesa de negociações. Só que a resposta portuguesa foi enviar um grande contingente de soldados para a região. Algumas estimativas apontam que 35 mil soldados portugueses estavam em Moçambique, enquanto a Frelimo estava lutando para conquistar o seu primeiro milhar. Só que aliados a Frelimo conseguiu. A China e a União Soviética começaram a enviar armamento para os rebeldes e, conforme ataques surpresa, começaram a acontecer instalações portuguesas, a população passou a apoiar o grupo. O contingente do grupo foi aumentando e quando o conflito completou 3 anos, em 1967, estimava-se que 20% do território moçambicano estava controlado pela Frelimo. Mas a vida nem sempre é um morango. E em 1969, o grupo sofreria um grande baque, porque o seu líder, Eduardo Mondlane, foi assassinado depois que o cara abriu uma encomenda e ela explodiu. Nunca se achou quem de fato endereçou essa encomenda para o cara, mas suspeita muito da Polícia Internacional de Defesa do Estado, principal órgão de repressão portuguesa, ou então de outras pessoas ligadas à Frelimo, que não estavam satisfeitas com a gestão do cara. Acontece que o grupo não era inteiramente homogêneo. Haviam divergências e, depois da morte do seu líder, a Frelimo passou por um período de instabilidade. O exército português aproveitou esse momento para fazer importantes avanços. Destruíram rotas na fronteira com a Tanzânia que abasteceriam os rebeldes, bombardearam regiões onde estavam os guerrilheiros e atacaram bases da Frelimo em Moçambique. Foi nessa época que aconteceu o massacre de Wiriamu, onde o exército português assassinou entre 150 e 300 aldeões que foram acusados de colaborar com os rebeldes, entre eles mulheres e crianças. Mas a Frelimo não desistiu de buscar a independência do seu país e, a partir de 1973, adotou uma postura de intolerância com os colonos portugueses, o que fez com que esses colonos se manifestassem contra a guerra, pedindo o fim do conflito. Quando completou uma década de confronto, o Antônio Salazar já tinha morrido, o Estado Novo já dava sinais de cansaço e a guerra era extremamente impopular, já não sendo mais viável mantê-la, mas mesmo assim Portugal se recusava a dar a independência dos seus territórios na África. Isso até o dia 7 de abril de 1974, quando aconteceu em Portugal a Revolução dos Cravos, que culminou com a deposição do governante Marcelo Caetano e com o cessar-fogo, que foi anunciado pelo novo presidente do país, o general Antônio Spínola. Foi decidido que os militares portugueses deveriam encerrar o conflito, o que deixou caminho livre para Frelimo para chegar até o sul do país, onde ficava a capital. No dia 7 de setembro de 1974, foi assinado na Zâmbia o Tratado de Lusaka, onde o governo português aceitou transferir o governo de Moçambique para Frelimo. Isso seria oficializado no dia 25 de junho do ano seguinte. Nesse dia também se celebrava o aniversário da Frelimo, e a partir de então Moçambique de fato se tornou um país independente. Quem assumiu como primeiro presidente moçambicano foi esse cara aqui, que já era atuante na Frelimo tinha um tempo e tinha sido um daqueles guerrilheiros que tinha treinado na Argélia, lá no começo. Foi adotada uma política unipartidária e indústrias privadas foram nacionalizadas e o período ficou marcado pela forte repressão policial. Entre 1974 e o início da década de 1980, milhares de pessoas, principalmente prostitutas, testemunhas de Jeová e opositores políticos, foram enviados para campos de reeducação, que ficavam principalmente na província de Niassa, no norte do país, a maior e a menos habitada. O objetivo da Frelimo com isso era de eliminar os comportamentos e costumes associados ao colonialismo português ou ao capitalismo e criar uma nova mentalidade ligada ao socialismo. O que se fazia nesses lugares era trabalhar na agricultura, mas quem era enviado para esses campos de reeducação não passava por nenhuma espécie de julgamento e não tinha direito a ter um contato com a família. No caso das prostitutas, muitas vezes eram só mulheres solteiras que viviam sozinhas. Segundo o relato de quem sobreviveu, quem tentava fugir corria sério risco de ser atacado pelos leões que viviam na redondeza. Moçambique se viu em uma crise financeira avacalhadora, principalmente depois que 200 mil portugueses deixaram o país, provavelmente com medo de serem hostilizados depois da independência. E com a Frelimo não conseguindo resolver os problemas, e com o sentimento anticomunista crescendo, não demorou para que um grupo de oposição armado surgisse, a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo. O grupo foi fundado em 1975 e teve como primeiro comandante André Matsangaissa, um dissidente da Frelimo, e assim como aconteceu
aconteceu em outros países africanos após a independência, Moçambique se viu em uma violenta guerra civil. A guerra foi marcada por violações de direitos humanos de ambos os lados e ataques contra a população civil. Ela durou de 1976 até 1992. Estima-se que 1 milhão de pessoas morreram e mais de 1 milhão fugiram do país. De um lado estava a Renamo, apoiada principalmente pela África do Sul e pela Rodésia, país que hoje é o Zimbábue, e do outro estava a Frelimo, apoiada principalmente pela União Soviética. Atentados terroristas e execuções de suspeitos acabaram se tornando comuns durante toda a Guerra Civil. Em determinado momento, a Renamo chegou a oferecer o fim dos conflitos, desde que lhe fosse cedido a região norte e oeste do país, mas a Frelimo não aceitou. Só que mudanças aconteceram nesse período. Em 1989, André Matsangaissa foi morto durante um ataque a uma instalação do governo. Em 1986, o presidente Samora morreu em um acidente aéreo na Zâmbia. Há quem defenda que aconteceu ali uma baita de uma sabotagem, mas provavelmente foi só um erro humano mesmo. Mas os substitutos dos dois caras, Afonso Dhlakamo, da Renamo, e Joaquim Chissano, da Frelimo e presidente do país, assinaram o Acordo Geral de Paz, colocando fim à Guerra Civil no país. Com o fim dela, as primeiras eleições populares democráticas da história de Moçambique aconteceram em 1994 e colocaram de lado os opostos justamente o Dhlakamo e o Chissano, que ainda viriam a se enfrentar de novo em 1999, mas nas duas vezes o Chissano ganhou. E ele foi o cara que fez o jogo virar de verdade para Moçambique, tendo uma atuação muito elogiada como presidente, às vezes sendo referido como um democrata entre os déspotas. O cara fez acordos com a Renamo, que depois se tornou um partido político, e trabalhou para a manutenção da paz, para erradicar a pobreza e para conseguir o perdão de parte da dívida externa que Moçambique tinha. Uma de suas ações mais famosas está a ordem de que policiais militares meditassem 2 vezes por dia durante 20 minutos. É mole, cara. E na Escola Militar Nacional, a meditação devia fazer parte do currículo para que os caras conseguissem se tornar oficiais. E não é que durante o governo do cara, os índices de criminalidade caíram? Além disso, ele aumentou a frequência de crianças na escola, diminuiu a taxa de mortalidade infantil e retirou pessoas da pobreza extrema. O crescimento econômico do país, que estava previsto para ser de 6%, foi de 19%, mais do que o triplo. E para completar, o cara recentemente ainda se declarou favorável aos direitos da comunidade LGBTQIA+ na África. Ele foi presidente até 2005. Cumpriu 2 mandatos e depois não quis mais, apesar de a Constituição permitir que ele tentasse mais uma vez. A Frelimo está no poder até hoje e, apesar da Guerra Civil ter terminado em 1992, ainda existe o receio de que um novo conflito armado tenha início, principalmente depois que as tensões subiram no norte do país em 2013 e 2014. Novos momentos de terror também vêm acontecendo desde 2017, na província de Cabo Delgado, na vila de Mocimboa da Praia, depois que grupos extremistas começaram a atuar na região. Conhecidos como Al-Shabaab, palavra que pode ser traduzida para juventude, defensores radicais do Islã e grandes críticos do presidente, atacaram instalações públicas e queimaram vilas, causando muito terror por lá. Muita gente fugiu de casa e, apesar de tropas ruandesas e moçambicanas já terem dito que invadiram a cidade e tomaram o controle dela, incentivando que a população volte, a coisa ainda é muito incerta, até mesmo porque é uma coisa bem recente. Desde 1995, Moçambique é membro da Commonwealth Britânica, mesmo sem ter qualquer ligação com a coroa britânica. O país é cercado de países que foram colonizados pelos britânicos e há quem defenda que a sua inserção na Commonwealth é uma forma de dar apoio, justamente porque Moçambique acaba ficando um pouco isolado por conta da sua colonização portuguesa. E, inclusive, só Moçambique e Ruanda não fizeram parte do Império Britânico e fazem parte da Commonwealth. O país tem grandes reservas de gás natural, carvão e petróleo e já vem apresentando crescimento econômico, mas como vem de uma época de severas dificuldades, leva muito tempo até que se percebam as melhorias. O que a gente espera para os nossos amigos lusófonos é que a coisa fique bem para Moçambique o quanto antes. Portugal colonizou outros países na África também, cara, como Guiné, Angola, Cabo Verde. E se tu quiser ver esses países aparecendo aqui no nosso canal, é só tu deixar aqui nos comentários, cara. A gente aproveita para agradecer os nossos amigos de Guiné, os nossos amigos de Cabo Verde, os nossos amigos moçambicanos que conversam com a gente ali nas nossas redes sociais, que nos seguem no Instagram. E tu pode aproveitar essa deixa para seguir a gente lá também, cara. Segue a gente também no Twitter e ouve ali o nosso podcast.
É lá, a gente vai ler e-mails, responder comentários, tirar dúvidas, fazer correções, dar esclarecimentos, tudo que é tipo de coisa que vai vogalizando a história. Caso tu goste do nosso trabalho e quer nos apoiar, tu pode assinar um plano ali no PicPay ou então fazer uma doação de qualquer valor através do nosso Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Caso esteja quebrado de grana, não tem problema. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha pros teus amigos, tu já vai estar ajudando pra caramba. Um beijo e vamos lá.